Voraz, macia, intensa. Voraz, macia, intensa. Nossa presença nos fez bem. Nossos desejos foram bons. Tanta partilha acumulou. Perdi a noção do tempo. Não sei se foi ontem. Não sei se foi ontem. Me confundi com tua presença, meu amor. Ficamos sobrepostos, atados por um fio. Reconheço agora nosso tom lilás. Nossos músculos tesos de amar demais. Voraz, macia, intensa. Voraz, macia, intensa. Nossa presença nos fez bem. Nossos desejos foram bons. Tanta partilha acumulou. Perdi a noção do tempo. Não sei se foi ontem. 11h37. Ricardo Cordeiro tá cantando, tocando pra gente aí, né, Rafa? Qual o nome da música? O nome da música é Sobrepostos. Sobrepostos, lindeza. Peraí, 4. Alô. Aí. Ei, só Rio Grandinos, né? Guilherme Cury, Ricardo Cordeiro, muito bem. Pois então, isso é uma decisão desse programa. Tá? De dar uma ênfase aos nossos artistas e nossas artistas locais. Mesmo. E a gente sempre faz o apelo de que venham mais produções. Né? Guilherme Cury, que é da produção e apresentação do programa Pro Universo, que vai ao ar aqui na FURG FM todas segundas, às 15 horas. E toda sexta, reprise às 21 horas. Beijo no Guido. Deixa ele, que ele é produtor sênior, né? Olha aqui, ó. A Kátia Moreira retorna aqui pra gente e diz: muito boa a participação do professor, ótimas e abrangentes explicações. Um abração aí para a Kátia, que também faz aí acho que um dos quadros mais antigos no Paralelo, né, que é Direitos Animais. Direitos Animais. Então, registrando a participação da Kátia aqui. Gente, retornando, Maria, não sei se queres... Eu quero, assim, para além, né, de toda essa apresentação e de esmiuçar parte do que é o Futurice, né? É a gente pensar, para além da questão econômica, né, dessa visão da Constituição, né, de utilizar o espaço público, né, em função da economia de alguns setores e de um setor majoritário, por que essa fixação com a universidade pública, né? com o local onde a gente constrói, né? Como tu acabou de dizer, Lucas, né? um curso que é plural, né? Que tu tem objetivamente que apresentar as várias visões de construção da sociedade, né? Então, não é verdade que a nossa universidade é majoritariamente marxista, muito pelo contrário, não é, né? Nós encontramos pouquíssimos professores que abordam, né, com profundidade
né, seja o marxismo ortodoxo, né, as variações, né? Então, tem um outro objetivo, né, que é destruir, né, essa capacidade de criar uma sociedade onde a gente tenha, não é mais, que a gente tenha igualdade de tratamento e respeito. Porque não é uma sociedade mais justa. É uma sociedade justa porque nós não temos uma sociedade justa. Sim. Né? E a universidade é o lugar onde tu consegue construir isso, não só a universidade, né, na escola, na educação como um todo. Né? Então, é preciso que as pessoas percebam, né, o quanto danoso será, inclusive sob o aspecto econômico, para as pessoas que trabalham na própria universidade, no próprio HU, né? Nós estamos com demissões da FAERG, né? Ou quem trabalha com comércio, serviço, que cortando dinheiro, né, acabando com a universidade pública, também serão indiretamente afetados. Né? Toda a região será afetada, não só de Rio Grande, lembrando também que a FURG também está... A FURG e todas as outras universidades, né, afeta o país inteiro. Porque dentro dessa visão de constituir uma organização social que possa administrar, né, no Estado, daqui a pouco o governo lá avalia, ou essa entidade, que uma dessas instituições ela está, né, superada, que não precisa mais. Aí terminamos, sei lá, com um instituto federal de algum lugar aí, porque ali não precisa. É uma cidade pequena, né? Que bobagem é essa, né? Eu peguei até esse jornal agora, de ontem, que aí o ministro da Cidadania, que é esse senhor daqui, Osmar Terra, eu tenho dito que eu tenho sentido vergonha ali de ser gaúcha, né? Quero ir lá para o Nordeste. Outro dia será bem-vinda. Mandei uma mensagem lá para Carol, que mora lá em Fortaleza. Digo, a Fortaleza está me representando muito bem. Quer dizer, o SESI oferecerá aulas de reforço para 800 mil estudantes. Tá? Então, é aulas de matemática e português. Tá? E aí tem uma coisa que ele diz aqui, que é... onde é que ele fala? Desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, isso também será parte de... Será ensinado. No SESI, tá, gente? Que é uma forma também, né, Maria, de privatização da educação pública. E aos pouquinhos vai avançando. E aí eu vou constituir pessoas, né, para seguir sendo aquele trabalhador explorado, né? Dentro dessa visão de que a gente não tem que aprender a pensar, sociologia, isso aí, não sei o que vai ser, Cris, não sei. Só colocar uma ponderação, Maria. Vai. Que você vê a nossa condição de periferia, do ponto de vista econômico. Porque, assim, em Harvard, para você ser um empreendedor, gerar inovação, a sua base é filosofia. Então, pensar... Se fosse a lógica de empreender, gerar inovação, como eles estão dizendo, na concepção mais ontológica da palavra inovação, você precisa pensar e refletir sobre novas formas e novos modelos. Né? E essa coisa frenética da inovação, porque a inovação sempre teve, ela foi sempre caminhando para e passo com a evolução do capitalismo. Sim. Mas essa coisa frenética da inovação, ela tem destruído os empregos, tem destruído a condição da formalização do trabalho. E a gente precisa discutir alternativas de geração de renda para as pessoas, como economia solidária, cooperativismo, agroecologia. Mas eles colocam isso como se todo mundo aqui fosse, a partir de cursos como esse, que não estimulam o pensamento, virar empreendedores e inovadores schumpeterianos, que é uma ilusão, e que não deveria nem ser pela forma como a sociedade está organizada e a condição do planeta de ter isso aí, porque a forma como que o capitalismo intensificou a degradação, a Terra não tem recurso suficiente para manter isso por um longo período. Está dando sinais de decadência. A gente precisa refletir. E qual é o lugar de se refletir sobre isso? É na universidade. Se a universidade vai virar universidades corporativas para resolver problemas de empresa, ela perde o sentido enquanto universidade. Exatamente. Aí, desculpa, mas só assim, a gente, né, reforçar o que se luta aqui, seja a Profurg, seja a Aptafurg, seja todos e todas que defendem a educação pública, que tenhamos uma educação pública, gratuita, laica,
de qualidade e socialmente referenciada, que é um termo que muitas vezes as pessoas não compreendem, isto é, que a sociedade tenha como referência a sociedade, que o seu ensino, a sua extensão, a sua atividade além dos muros da universidade, que a sua pesquisa seja voltada para a sociedade como um todo, para gerar justiça social, seja qual for a área, gerar inovação, gerar justiça social. Para isso é que serve a educação pública e ciência e tecnologia públicos, e não o que o futuro se apresenta, voltada ao mercado. Tem que vender, tem que ser bom para o mercado, que normalmente não é bom para a sociedade. E só para finalizar, é revoltante, eu diria, triste e revoltante, nós temos, acredito que pela primeira vez na história, o Ministério da Educação, que é contra a educação. O Ministério da Educação que ataca os estudantes, que ataca professores e professoras, que ataca os técnicos e técnicas, que ataca as próprias instituições, que defende o corte, que ataca quem trabalha com a área de humanas, principalmente. Então, a gente vive, né, essa mistura de neoliberalismo, que é privatizar tudo e acabar com a educação pública, misturado com conservadorismo, que busca censurar e dar inúmeros passos atrás no que diz respeito aos avanços da sociedade. Porque essa questão de formação de mão de obra, né, para seguir sendo explorado, né, sem uma condição de superar essa visão de construção econômica, bate naquilo ali, né? O cara não foi adiante porque ele não teve competência, ele não conseguiu, ele está ferrado. Né? Se constrói essa visão, né? E tu deve ter isso na tua aula, com certeza, né? Porque o pessoal vai fazer administração ou economia dentro claro que não é regra geral, mas dentro dessa concepção, né? de trabalhar eu vou ser um empreendedor, né? E aí, se essa questão, né? Se a formação ela não é plural, né? Ela leva, sem dúvida nenhuma, a um sentimento muito negativo, muito ruim, porque o que dizem? Bom, tu não deu certo, tivesse oportunidade, tu não deu certo, aí o cara se acha, né? Então, eu tenho me preocupado bastante assim, com o nível de desagregação da juventude, né? Que eu acho que é olhar assim e perceber, opa, né, para onde que eu vou? Né? Então, não é à toa que a gente tem visto N situações de tentativas de suicídio e de suicídios, né? Um número enorme de pessoas doentes, né? Sejam profissionais ou sejam alunos. E isso, né, é fruto desse processo que a gente está vivendo, né? E que está detonando, porque a gente acorda e cada dia que passa tu tem uma aberração maior para tu te deparar, né? E tu ouve assim as pessoas que estão ocupando os cargos de direção do país se superando assim nas coisas, né? Eu digo que o Kafka não teria condições de fazer melhor do que estão fazendo essa coisa louca. Assim. Olha aqui, gente. Eu estou lendo de novo 1984. Tá? E é hoje. Olha aqui. 11h48, a gente tem 9 minutinhos ainda até o final. Só quero fazer mais um registro. Acho que foi em seguida que entramos no intervalo. Eu vi agora há pouco o comentário do Maurício Lopes. Se não me engano, é ainda aluno da universidade. Sim, da biologia. Da biologia, o Maurício. E ele diz, muito boa a explicação do Lucas. Eu ainda não tinha entendido muito bem o projeto. E vejo muitos colegas e até mesmo servidores da universidade na mesma situação. Temos que tornar público e disseminar qual é o real objetivo desse projeto, desse governo, que é inimigo da educação. Abraço a todos. E vai aqui o nosso abraço também aí para o Maurício. Muito bem, um abraço para o Maurício. Só quero também reforçar uma coisa, porque se houve também por vezes, isso já aconteceu outras vezes e a universidade se recuperou. Né? Nos anos 90, nos governos Fernando Henrique Cardoso, também faltava papel higiênico, não tinha dinheiro para pagar energia e nós nos recuperamos. Bom, aí acho que tem duas questões importantes. Caso tivesse sido eleito o José Serra, lá em 2002,
o avanço da política neoliberal não teria cessado, que não quer dizer que tenha encerrado, mas tivemos claramente uma mudança de rumo, com todos os problemas que podem ter tido, não cabe aqui avaliar, mas provavelmente não teríamos mais a universidade pública, né, se tivesse seguido ali os governos do PSDB. Agora, mesmo assim, era uma perspectiva neoliberal que não tinha essa sanha obscurantista anti-educação que nós temos hoje. E hoje é gravíssimo por isso. É um governo que tem interesse em acabar com a construção do conhecimento, porque a sua forma de chegar e agora de manter o seu poder é acabar totalmente com qualquer perspectiva de pensamento crítico ou um pensamento que seja diferente daquele determinado pelo próprio governo. É um controle total das pessoas, da sociedade como um todo. Então, esse ataque à universidade faz parte desse projeto de controle da sociedade como um todo. Por isso, vão lutar com as suas forças e nós com as nossas, mas eles lutam para acabar com qualquer possibilidade de um pensamento livre, que é a essência da própria existência da universidade. Como o Lucas falou, o projeto do Bresser, né, baseado no grupo aquele, no GERES, na verdade, ele não aprofundava, né? E a gente, naquela ocasião, conseguiu impedir que ele se implantasse. Né? E, nesse sentido, é que eu falei, que a gente viveu, né, sem dúvida nenhuma, situações, mas nunca, né, com essa radicalidade, né, obscurantista, né, porque isso não é para além de neoliberal. Né? E é isso. E aí, assim, dizer para ele, né, para o Maurício, né, que esse tema vai ser abordado na nossa Assembleia, como também na Assembleia de hoje dos professores. Né? Então, a gente está, sem dúvida nenhuma, aprofundando essa discussão. Né? A conversa que tivemos semana passada no HU, né, ela foi difícil, né, mas a gente tá investindo na informação. Né? Informação, as pessoas têm que saber o risco que todos e todas estamos correndo, no sentido de todos e todas, no sentido da defesa daquilo que a gente acredita como importante para a manutenção e criação de formas alternativas, né, de sobrevivência econômica, né, um empreendedorismo mais social, porque parte disso a universidade, de uma certa forma, já vem oferecendo, né, espaços, né, de empreendedorismo, que até a gente pode questionar alguns, né, também não vou aprofundar hoje aqui, mas, né, e a questão da economia solidária, que eu sou, assim, né, apaixonada, e trabalhei isso agora na minha especialização, economia feminista rumo a uma economia solidária. E é isso, eu fiquei bem contente de estar aqui hoje com vocês. Também estou contente. Eu não sei se dá tempo 4 ainda minutinhos. Se o Lucas... essa questão do que já existe de empreendedorismo, das possibilidades dessa captação de recursos, que é bem diferente do que se apresenta com o futuro. Né? A questão do marco legal, o que se pode e o que se apresenta com o futuro. Se tem como falar isso em 1, 2 minutos. Não, sim, rapidamente. Hoje você tem mecanismos de captação de recursos, você tem várias... tanto é que o futuro ele modifica 16 leis, dentre elas a Lei Rouanet de incentivo à cultura, Lei de captação de recursos, Lei da inovação, Lei do bem. São instrumentos que o Estado já existia, já existe esse marco legal para atração. O marco legal também... Então, assim, tem espaço para os colegas servidores que falam, eu posso constituir minha empresa, gerar uma inovação e ter uma parte da patente. Isso que está sendo colocado aqui, de que o departamento pode criar uma sociedade de propósito específico. Eu não sei como é que juridicamente eles vão resolver isso, porque imagine um departamento criar uma figura jurídica autônoma que pode gerar uma inovação, captar recursos e parte fica para a instituição. Se essa divisão dos recursos de uma patente gerada já poderia ser feito pelo marco legal. Então, não precisaria de uma organização social externa e muito menos um fundo de investimento para se fazer isso. Tá? Então, como eu disse, se o propósito fosse a geração de empreendedorismo e inovação, isso aqui já acontece. Agora, assim, se a gente estudar a discussão de inovação, estudar o DOSE, o Freeman, a Pérez, sobre isso, países como o nosso compram produtos tecnológicos inovadores de fora.
A indústria brasileira não investe em pesquisa e desenvolvimento. Os doutores formados na universidade para fazer pesquisa ficam na universidade e montam seu laboratório, e é isso que eles estão de olho, porque a desculpa de que a universidade é povoada por marxistas, que por isso que eles precisam limpar, e na verdade estão de olho nas cabeças pensantes que tem na universidade, nas estruturas montadas e nos laboratórios de pesquisa, para ficarem a serviço da indústria que não querem gastar, que não querem montar. Então, nos Estados Unidos, que é tão utilizado como referência para a acumulação de riqueza, os Estados Unidos, os doutores se formam e vão para as indústrias. Se eles querem fazer isso, absorver essa mão de obra que são formadas nas universidades, eles contratam. Agora, quer usar a universidade a serviço da empresa privada, esse não é o objetivo dela. O objetivo dela é a formação, a discussão, o debate plural e diverso. Isso. Muito bem. Tanto que dos milhares aí de doutores formados nos últimos anos, não chega a 100 o número de doutores contratados em empresas para trabalhar com pesquisa, porque não há esse investimento, não há esse interesse. E mais, já falei aqui no programa de encerrando, quem acredita que o seu trabalho deve ser voltado única e exclusivamente ao mercado, não tem problema, temos inúmeras instituições privadas que favorecem nesse sentido. E lembrar que técnicos administrativos e professores e professoras de universidades públicas, de instituições públicas, são, antes de qualquer coisa, servidores públicos e têm como sua tarefa primordial servir ao público, servir à sociedade. Esse é o primeiro ponto e que nós vamos lutar com todas as forças para garantir a sua manutenção. E nenhum país do mundo avançou economicamente sem o papel do Estado. Pois é. Nenhum país. Apresente literatura para isso, para que eu possa ler. Todas as que eu li, e assim não eram marxistas, nenhum coloca o Estado a largo desse processo de desenvolvimento. E a universidade é um lugar que a gente precisa preservar, a universidade precisa ser defendida pela sociedade. Porque, minutinho para encerrar, Mariazinha. Então tá. Não, eu só quero registrar a importância de dizer que, né, lá em Harvard os caras estudam, né, filosofia, né? E dizer da importância da gente seguir nesse debate. Não que Harvard seja a única referência. Não, mas é porque é importante, isso. Porque o modelo é lá, né? O cara é amigo pessoal, o gurizinho vai para lá ser... Né? Então, é isso, tem que reforçar. PhD, filósofo ou doutor, todo doutor ou doutora, antes de qualquer coisa, deve ser um doutor em filosofia. Pois é, e agora? Gente... Assembleia da Profurg, hoje às 14 horas. Obrigado, bom dia, boa tarde. E da Profurg semana que vem, dia 6, hein, gente? Dia 6, 8h30 da manhã, né, Mariazinha? 8h30. E vamos debater. Vamos debater, esse é o caminho, né? Gente, essa edição do Paralelo reprisa hoje às 11 horas da noite, ou seja, daqui a pouco dá para convidar quem está na Assembleia para ouvir um pouco mais à noite às 11 horas. Também dá para convidar lá no dia 6, provavelmente já vai estar no YouTube também. E a gente quer, sim, divulgar muito esse bate-papo de hoje, porque certamente é um bem aí para a universidade, né? 11h57, agradecendo muito, muito a presença de vocês aqui. A gente vai encerrando essa edição do Paralelo. Amanhã é sexta e a gente tem a nossa série que retomamos aí com a participação do Executivo Municipal para prestação de contas e uma troca aí com a comunidade. Convidamos todos e todas para estarem com a gente às 11 horas da manhã. Até lá.